Lula cresce nas pesquisas até entre os bolsonaristas. É um levantamento interno do PL, mostra o avanço do presidente Lula depois desse embate com Trump e uma mudança no discurso, né? Também, claro, desde aquela crise lá do IOF. Mas tudo isso capitalizou, digamos assim, a opinião pública. Então, ele teve esse crescimento de popularidade não apenas nas pesquisas de opinião contratadas pelo Palácio do Planalto, mas também por levantamentos internos do Partido Liberal. Então, foi o que deu a coluna da jornalista Bela Megali. Tem o efeito do tarifaço, né? Também, que capitalizou para o Lula, e também tem aquele embate dos ricos contra os pobres. Primeiro, a gente precisa esperar que as pesquisas saiam, né? Porque eu não vi agora cedo, mas são pesquisas cujos números ainda não foram expostos ao público. Nós não sabemos ainda exatamente quais são os registros, os dados dessas pesquisas. Mas todos sabíamos, desde a semana passada, até antes, da semana retrasada, que já começavam a haver sinais de melhoria na popularidade do presidente Lula. Basicamente, como um sucesso da campanha em defesa da justiça fiscal, da justiça tributária, da tributação dos super ricos, em seguida ao Congresso ter rejeitado o aumento do IOF. E provavelmente essa popularidade ainda terá uma recuperação maior com as medições posteriores ao tarifaço de Donald Trump. Então, nós temos um cenário nesse momento mais positivo ao governo. É necessário, repito, ver as pesquisas, analisá-las efetivamente, para nós entendermos o quão melhor é o cenário, mas eu não tenho dúvidas de que essa é a tendência, e eu me arriscaria a dizer que nós podemos até nos surpreender se as pesquisas forem feitas essa semana. Nós poderíamos nos surpreender com um salto relevante na popularidade do presidente, ou seja, algo como 5 ou 10 pontos de melhoria na sua popularidade e também na preferência eleitoral para 2026. Agora, a questão está em como aproveitar esse momento. Essa é a grande discussão, imagino eu, tanto no Palácio do Planalto quanto na nova direção do PT, que ainda está se aprumando, ainda não foi empossada, mas já houve uma eleição interna. Então, esse é o debate, como aproveitar esse momento. Basicamente, criou-se uma nova correlação de forças no país. Não é estável, é uma correlação de forças momentânea, mas que pode ser aproveitada, penso eu, e creio que essa é a opinião de várias vozes, que pode ser aproveitada para o governo avançar numa série de medidas, sem maiores problemas parlamentares, exatamente por essa reação ao tarifaço contra Trump. Perfeito. Vamos pegar exemplos. Vai avançar a tributação sobre os mais ricos no Congresso. O relatório do Arthur Lira já mostra isso. Essa vai avançar. O governo poderia imediatamente apresentar um projeto para colocar fim à escala 6x1. Imediatamente. O governo também poderia tomar medidas no âmbito fiscal, relaxando o déficit público um pouco para esse ano e para o próximo, porque o governo vai ter que gastar para enfrentar o Donald Trump. O governo, por exemplo, poderia tomar uma medida poderia criar imediatamente um programa para que os chamados data centers, ao contrário de serem contratados investimentos junto a empresas norte-americanas, que é o projeto inicial, o ministro Fernando Haddad chegou a ir aos Estados Unidos para conversar com a Amazon, com Google, com outras empresas, ao invés de ir por este caminho, ter um plano de soberania digital com recursos volumosos para estabelecer esses data centers a partir de investimento brasileiro, com soberania brasileira e articulado tecnologicamente com a China ou com países do sul global, impedindo que esses data centers que a esses data centers tenham acesso às big techs norte-americanas. Então, criou-se um ambiente em que o governo pode avançar em termos de jornada de trabalho, em termos de justiça tributária e em termos de alívio do arroxo fiscal. Repito, mexendo nas metas de déficit primário, criando programas emergenciais fora do arcabouço fiscal e até mesmo analisando a hipótese de colocar saúde e educação fora do cálculo do arcabouço fiscal, para que o Estado possa ter os recursos necessários para a batalha que vai ser travada. Ou seja, uma janela de oportunidade, então, para o avanço do que foi planejado e não se estava conseguindo avançar, não é verdade? Claro, é disso que se trata, né? E janelas de oportunidade são como as janelas de casa, né? Abrem-se e também se fecham.